Em 30 de novembro de 2022, foi lançado o ChatGPT, o chatbot da até então desconhecida OpenAI. Em questão de meses, o ChatGPT virou uma febre mundial, tornando-se o aplicativo que mais rapidamente alcançou 100 milhões de usuários, superando e muito o crescimento das maiores redes sociais. Ele passou a ser usado em praticamente todas as partes da nossa rotina, como escrever e revisar textos, elaborar e-mails, resolver contas matemáticas e até ajudar com problemas pessoais dos mais variados tipos. Assim, era dada a largada para a nova corrida do ouro, que seria a disputa pela dominância da inteligência artificial generativa. A IA generativa é um tipo de inteligência artificial capaz de criar novos conteúdos, como textos, imagens, vídeos, músicas, códigos e até ideias, aprendendo padrões a partir de enormes volumes de dados. Mas agora, passado alguns anos desde o lançamento do ChatGPT, uma pergunta começou a surgir. Estamos diante de uma bolha? Afinal, não faltam motivos para desconfiarmos das empresas de tecnologia. Acusações de violação de privacidade, infrações de direitos autorais, manobras financeiras questionáveis e até esquemas de financiamento circular, criando um cenário que, quando analisado de perto, realmente levanta muitas dúvidas. Por isso, neste vídeo, vamos explorar a evolução da inteligência artificial até o surgimento do ChatGPT, os fatores que levaram ao possível nascimento de uma bolha e, por fim, analisar se estamos próximos de uma nova crise econômica. Para entendermos como o mercado de IA se transformou nesse verdadeiro surto que vemos hoje, precisamos voltar no tempo. Mais especificamente para o final de 1950, quando o cientista da computação e matemático Alan Turing, por meio do artigo Computadores e Inteligência, buscou responder à pergunta: podem as máquinas pensar? Para tentar responder essa questão, Turing propôs o jogo da imitação, mais conhecido como teste de Turing. O teste consistia em um interrogador humano conversar por texto com uma máquina e uma pessoa, ambos ocultos à vista. Se o interrogador não conseguisse diferenciar quem era humano e quem era máquina, considerava-se que o computador tinha passado no teste, demonstrando algo próximo da inteligência humana. Logo depois, em 1951, o cientista cognitivo Marvin Minsky construiu a primeira rede neural artificial implementada em hardware. Ela tinha cerca de 40 neurônios artificiais e era feita com tubos de vácuo, hélice e pequenos motores. Seu objetivo era ensinar uma máquina a aprender por tentativa e erro, simulando um rato percorrendo um labirinto até encontrar a comida. A base teórica de Turing e a rede neural experimental de Minsky pavimentaram o caminho para a Conferência de Dartmouth em 1956. Ali, matemáticos, engenheiros e cientistas da computação se reuniram durante 2 meses para discutir se computadores poderiam exibir comportamento inteligente. Foi desse encontro que surgiu oficialmente o termo inteligência artificial. Durante o evento, muitos pesquisadores acreditavam que, em poucos anos, máquinas seriam capazes de realizar muitas tarefas humanas. Esse otimismo exagerado, aliás, se repetiria diversas vezes ao longo da história. Nos anos 60, com forte investimento da ARPA, a agência de pesquisa avançada do governo americano, diversos avanços foram conquistados. Porém, as altas expectativas logo cobrariam seu preço. Em 1973, foi publicado o relatório Lighthill, elaborado por James Lighthill. O documento fazia críticas severas e apresentava uma visão cética sobre o futuro da inteligência artificial, o que levou a grandes cortes de financiamento destinados ao setor. Esse período ficou conhecido como o primeiro inverno da IA, quando o entusiasmo deu lugar ao pessimismo. A década de 80 trouxe um novo boom, com o avanço das redes neurais e o surgimento dos sistemas especialistas. Pesquisadores como John Hopfield e Geoffrey Hilton reacenderam o interesse no campo. No entanto, o poder computacional era limitado, os resultados eram fracos e outro ciclo de decepção levou ao segundo inverno da IA. Mas em 1997, o cenário começou a mudar. O supercomputador Deep Blue, da IBM, derrotou o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Pela primeira vez, uma máquina superou um humano em uma habilidade complexa.
Esse feito inédito foi um divisor de águas, trazendo novamente interesse e investimento para o setor de IA. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o poder computacional aumentou e a internet estava em plena expansão. Finalmente, existiam condições reais para que redes neurais profundas funcionassem. Em 2006, Geoffrey Hinton publicou uma série de artigos sobre Deep Learning, que acabaram servindo de base para a era moderna da IA. Nos anos seguintes, máquinas começaram a fazer coisas antes consideradas impossíveis. Em 2011, o Watson da IBM venceu o programa de quiz Jeopardy. E em 2012, pesquisadores do Google e Stanford treinaram uma rede neural capaz de reconhecer gatos em milhões de vídeos do YouTube, sem qualquer interferência humana. Essas demonstrações pareciam pequenas, mas mostraram que as máquinas finalmente haviam dado um salto real. Esse avanço explosivo atraiu o interesse de diversos pesquisadores e empreendedores. Com isso, em 2015, nasceu a OpenAI, inicialmente uma instituição sem fins lucrativos. Seus fundadores e investidores, incluindo Sam Altman, Elon Musk e Peter Thiel, acreditavam que a inteligência artificial geral deveria beneficiar toda a humanidade, livre de qualquer interesse comercial. Mas por trás dessa visão existiam diferenças. Musk queria competir diretamente com o Google, enquanto Altman defendia uma abordagem gradual. Essas diferenças levaram a conflitos internos, mudanças de direção e, anos depois, a saída de Elon Musk. Durante esse período, a OpenAI produziu pesquisas importantes em robótica e desenvolveu o GPT-1, mas faltava dinheiro. E para competir com seus rivais, seriam necessários bilhões. Assim, em 2019, a instituição se reestruturou e se tornou uma empresa de lucro limitado, permitindo investimentos externos, especialmente da Microsoft, ao mesmo tempo que mantinha uma fachada de organização controlada por uma entidade sem fins lucrativos. A OpenAI finalmente ganhou os holofotes em novembro de 2022, quando disponibilizou de maneira experimental o ChatGPT, que em poucos dias virou um fenômeno e atingiu milhões de usuários, e gerou uma verdadeira guerra em busca do domínio no setor de inteligência artificial. Obter uma inteligência artificial avançada significa ter um poder sem precedentes na mão para influenciar a política, a economia e, especialmente, a sociedade. Por isso, quando a OpenAI, apoiada pela Microsoft, lançou uma ferramenta gratuita, simples e extremamente útil, acabou deixando seus rivais em estado de alerta. As companhias entenderam que precisavam surfar a nova onda ou ficariam para trás. A reação mais imediata veio em 6 de fevereiro de 2023, quando o CEO da Google, Sundar Pichai, anunciou que a companhia estava prestes a lançar o seu chatbot, o Bard, que mais tarde viria a se tornar o Gemini. Entretanto, esse lançamento apressado da ferramenta resultou em um erro durante uma demonstração, causando uma queda de 100 bilhões de dólares em valor de mercado em poucas horas. No dia seguinte, a Microsoft reagiu, anunciando a integração do ChatGPT ao pacote Office e também ao Bing, movimento que daria origem ao Copilot. Em 2023, veio talvez um dos movimentos mais agressivos dessa disputa, a entrada da xAI, do Elon Musk. Com sua influência, capital e sua base de usuários no X, ele pôde acelerar a adoção de modelos do Grok. Logo em seguida, a Anthropic lançou o Claude 3, e pela primeira vez, o modelo de IA desafiou a dominância da OpenAI. Em meio a essa batalha, o interesse por IA gerou grandes aportes em startups, como Mistral, Inflection, Perplexity, CoreWeave e dezenas de outras, muitas vezes antes mesmo de terem produtos estáveis. Esse foi apenas o início de uma disputa que rapidamente assumiu proporções sem limites, principalmente entre as chamadas 7 magníficas, a Alphabet, Nvidia, Tesla, Apple, Meta, Amazon e Microsoft. Com o passar do tempo, as empresas foram consolidando suas posições neste tabuleiro, fazendo com que os principais atores do setor se organizassem em 3 grupos. O primeiro grupo são os fabricantes de chips, composto por Nvidia e AMD, que produzem as GPUs que alimentam os data centers. A explosão da demanda fez a Nvidia crescer mais de 1.500% desde 2022, alcançando quase 4,5 trilhões de dólares em valor de mercado.
algo até então sem precedentes. O segundo grupo é formado pelos donos da infraestrutura, principalmente a Oracle, a Amazon e Microsoft, que compram esses chips para construir e operar seus data centers e serviços de nuvem. Hoje, essas empresas são a base da corrida da IA, vendendo capacidade computacional para o restante do mercado. O terceiro grupo é quem depende desses data centers, como a Meta, xAI, Anthropic, OpenAI e mais de 1.300 startups avaliadas em mais de 100 milhões de dólares e que dependem do aluguel ou compra de servidores para treinar e operar seus sistemas. Esse nível de concentração de capital acabou gerando uma espécie de financiamento circular, no qual o dinheiro circula entre duas ou mais empresas, dando a falsa impressão de faturamento e crescimento constante. Um artigo publicado pela Bloomberg aponta que esse movimento pode ultrapassar mais de $1 trilhão. Um dos exemplos desse financiamento é o ciclo envolvendo Nvidia, OpenAI e Oracle. No ano passado, a Nvidia se comprometeu a investir $100 bilhões na OpenAI. Em paralelo, fechou contrato de $300 bilhões com a Oracle para construir data centers nos Estados Unidos. A Oracle, por sua vez, compra bilhões em chips da Nvidia para atender a própria OpenAI, devolvendo o dinheiro à fabricante. Além disso, existe uma teia de investimento, especialmente envolvendo a Nvidia, que investe em diversas empresas, como a Nebius, a Intel e a N-Scale, ampliando ainda mais sua influência. Nunca antes tanto dinheiro havia se concentrado em um único tipo de ativo, cenário fértil para exageros, como ocorreu em outras bolhas especulativas. A euforia em torno da IA impulsionou incontáveis startups, lembrando algo que aconteceu na bolha da internet, com casos como Webvan, Pets.com e Boo.com. Assim como naquela época surgiram golpes, exageros e empresas sem propósito, como os casos recentes da Builder AI e da Think Machine. A Builder AI, fundada em 2016 por Sargent Dev Dougal, prometia que qualquer pessoa criasse apps facilmente, usando uma IA chamada Natasha. A empresa rapidamente tornou-se um unicórnio, recebendo investimentos do SoftBank, da Microsoft e do Fundo Soberano do Catar, que juntos lideraram uma rodada de $450 milhões, fazendo a startup valer $1,5 bilhão. No entanto, investigações revelaram que o CEO inflou receitas, fazia projeções irreais e, o pior, seu produto era uma farsa. Os apps não eram gerados por IA, mas sim por 700 desenvolvedores terceirizados, principalmente da Índia. O escândalo culminou no pedido de falência em 2025 e na demissão de mais de 1.000 funcionários. Outro exemplo de natureza diferente é a Think Machine. Criada em fevereiro de 2025 e liderada pela ex-executiva da OpenAI, Mira Murati, a startup levantou $2 bilhões na maior rodada inicial da história, o que fez a empresa valer $10 bilhões. Rumores indicavam que uma possível segunda rodada poderia elevar a avaliação da empresa para $50 bilhões. O problema? Durante as apresentações, a empresa não revelou qual seria seu produto, nem prazo, nem detalhes. Investidores chegaram a dizer que foi a reunião mais absurda que já presenciaram. Murati teria declarado que precisava do capital, para só depois revelar o que lançaria. Meses depois, a empresa finalmente apresentou o Tinker, uma ferramenta para ajustar modelos de IA para usos personalizados. Apesar disso, muitos analistas consideram que o produto não justifica a quantia bilionária investida. Essa pressa em financiar a próxima gigante da IA levou ao desperdício de capital e à criação de expectativas impossíveis de serem atendidas, exatamente como aconteceu na bolha das .com. A necessidade de desenvolver ferramentas e modelos de IA para ontem gerou um verdadeiro leilão por desenvolvedores altamente qualificados. Com as Big Techs disputando talentos a tapas, a escassez desses profissionais fez com que alguns recebessem bônus de contratação impressionantes, chegando a $100 milhões para uma única pessoa. Contudo, houve casos extremos, como o de Alexander Wang, cofundador da Scale AI. A Meta lhe ofereceu $14 bilhões, parte desse valor destinado a um aporte em sua própria startup. Outro exemplo é Varun Mohan, ex-CEO da startup Windsurf, a quem a Google ofereceu $2,4 bilhões para integrar o time do DeepMind.
Mohan chegou a recusar uma oferta ainda maior, da OpenAI, de 3 bilhões. Para construir essas tecnologias, as empresas precisam de engenheiros e cientistas de dados com experiência específica em linguagem natural, aprendizado profundo e sistemas distribuídos. A escassez desses profissionais levou as grandes companhias a contratarem milhares de desenvolvedores que não estavam totalmente preparados para o nível técnico avançado exigido, resultando em equipes de alto custo, mas com performance aquém do esperado. Após o frenesi inicial, o setor de IA começou a ser cada vez mais questionado. A cada mês aparecem novas promessas: robôs humanoides como Neo e Optimus, sistemas autônomos e inteligências artificiais que supostamente substituiriam milhões de trabalhadores da noite para o dia. Até executivos respeitados embarcaram em previsões apocalípticas. O CEO da Anthropic, por exemplo, afirmou que a IA poderia eliminar empregos administrativos básicos em poucos anos, gerando um desemprego superior a 20%, mais alto que o registrado durante a crise de 29. No entanto, mesmo com bilhões investidos em pesquisa, data centers e modelos cada vez maiores, o impacto real da IA ainda está bem abaixo do esperado. O que mais se espalhou até agora não foram bem revoluções tecnológicas, mas uma enxurrada de memes e conteúdos rasos, impulsionados pelo Veo e o Sora. Isso vem despertando uma preocupação crescente entre investidores e analistas, que já se perguntaram quando e se conseguirão recuperar o capital investido nesta corrida. Expectativas infladas deram lugar à sensação de que esse avanço acelerado, movido mais pelo medo de ficar para trás do que por resultados concretos, repete o roteiro da bolha da internet. Uma ascensão descomunal, seguido por um colapso, para só então surgir uma transformação real. O problema, portanto, não é apenas a discrepância entre promessa e realidade, mas a velocidade com que a economia passou a depender de uma tecnologia que ainda não provou ser financeiramente sustentável. Apesar de todos os questionamentos sobre a viabilidade de recuperar o investimento feito, parece que a bolha da IA ainda está longe de atingir seu pico. Até porque somente nos Estados Unidos foi investido em 2025 mais de 400 bilhões de dólares em infraestrutura para operar modelos de IA. Para efeito de comparação, o programa Apollo alocou 300 bilhões de dólares, corrigindo para valores atuais. O detalhe é que o programa Apollo durou quase 10 anos. Isso significa que está sendo gasto mais do que um programa Apollo por ano, e ainda há a estimativa que até 2029 terá que ser gasto 3,3 trilhões para desenvolver software e construir data centers. O investimento total em IA nos Estados Unidos deve ultrapassar 500 bilhões em 2026, aproximadamente o PIB de Singapura. No entanto, segundo o Wall Street Journal, os consumidores americanos gastam apenas 12 bilhões por ano em serviços de IA, isso é equivalente ao PIB da Somália. Contudo, se você observar as diferenças econômicas entre Singapura e a Somália, terá uma ideia do abismo econômico entre a visão e a realidade sobre o mercado de inteligência artificial. Outra complicação desses aportes massivos em IA é que, inevitavelmente, a economia americana se tornou dependente desta área. Segundo este gráfico do JP Morgan, mostra que há uma disparidade entre a contribuição do resto da economia comparado ao setor de tecnologia. É somente por causa desses investimentos que o PIB americano tem crescido, mas isso também pode prejudicar a economia de maneira geral, fazendo com que regiões dependam de dinheiro das Big Techs como o norte da Virgínia, e também acabar sugando recursos de outros setores. A maior parte desse investimento vai para a construção de data centers. Apenas em 2025, os gastos com a construção dessas estruturas ultrapassaram o investimento em escritórios tradicionais. Ainda existe o fato de que as Big Techs estão investindo quantias absurdas para manter seus data centers. Só no último ano, Alphabet, Amazon, Microsoft e Meta gastaram dezenas de bilhões de dólares em GPUs da Nvidia e em chips personalizados. Porém, esses chips de última geração, usados para treinar e rodar modelos de IA, envelhecem rápido demais. Em vez de durar 5 ou 6 anos, como aparece nos relatórios financeiros, muitos deles ficam obsoletos em 1, 2 ou 3 anos. A contabilidade dessas empresas tem optado por espalhar o custo desses equipamentos ao longo de vários anos, fazendo o que se chama de depreciação,
É como se o valor do chip fosse gasto aos poucos. Entretanto, essa depreciação, que hoje gira em torno de 5 anos, tiver que ser mais realista e reduzida para 3 anos, o valor de mercado dessas empresas poderia cair cerca de 780 bilhões. Se o prazo for ainda menor, de apenas 2 anos, essa perda salta para 1,6 trilhão. Ou seja, apesar de parecer apenas um detalhe contábil, pode evidenciar que os lucros e, por consequência, o valor das companhias podem estar extremamente inflados. E é justamente aqui que entram as demissões. Para sustentar as margens e tentar transformar a IA em um negócio viável, muitas empresas estão cortando custos onde dá. Por isso, mais de 150 mil desenvolvedores de mais de 500 empresas foram demitidos no ano passado. Esse movimento visa corrigir o excesso de contratações decorrente do boom da IA. Apesar de alguns negarem a existência de uma bolha, negar que ela existe é simplesmente tapar os olhos para a realidade. O cenário atual expõe que algo estranho está ocorrendo no setor, e a declaração de vários figurões, admitindo a existência de uma bolha, faz surgir ainda mais rumores. É claro que fica o questionamento do porquê os investidores ainda estão colocando dinheiro se isso é uma bolha com chances de estourar. E sim, há algumas razões. A primeira é que muitos deles entendem que a área ainda nem decolou de verdade. A segunda razão é que principalmente os data centers podem ser ativos de alto valor no futuro, até por ser a infraestrutura básica da IA. E a terceira é que simplesmente muitos deles estão sendo pressionados por conta da euforia da inteligência artificial. Por um lado, parte dessas 3 razões tem sentido. Contudo, quanto mais a bolha inflar, e tudo indica que ela irá crescer muito em poucos anos, mais ela se tornará frágil a possíveis acontecimentos externos, como ocorreu com a bolha da internet. No caso das .com, diversos eventos estavam ocorrendo para o estouro dela, como o processo contra a Microsoft por violação de antitrust, a alta de juros, a recessão do Japão e uma revisão financeira massiva feita pela MicroStrategy. Já a bolha da IA parece que não ficou afetada pela alta dos juros, a instabilidade do mercado devido às tarifas, o controle sobre chips de IA e a contestação sobre dados de treinamento. Porém, a pressão pela monetização e as contínuas ameaças da China a Taiwan, onde a TSMC fabrica os chips mais avançados do mundo, podem fazer com que essa crise chegue mais cedo do que todos imaginam. Quando a bolha implodir, ela causará a perda de trilhões de dólares e de milhares de empregos, jogando a economia americana para baixo. Contudo, como aconteceu em outras crises desse tipo, ela servirá para filtrar quais empresas têm capacidade de criar produtos de inteligência artificial realmente úteis e rentáveis.